Vou agora apresentar a tarefa da atividade 2, que pedia que me enviassem para o meu e-mail, que deixo aqui até 16 de novembro. Aproveito para vos pedir que enviem também para este mesmo endereço a atividade 1, assim que vos seja possível. Nesta atividade, ela é baseada no livro do Daniel Rijo, que se chama GPS, Gerar Percursos Sociais, e neste livro que está na pasta da bibliografia, isto trata-se de um programa de intervenção que visa a alteração de comportamentos e a proposta de atividades, através, obviamente, de um programa, para a melhoria da literacia emocional em jovens, crianças e jovens com comportamentos disruptivos. O manual está dividido em 5 módulos e aquilo que nos interessa para esta atividade é fundamentalmente o módulo 5. E muito em particular, obviamente que a emoção da raiva ou da cólera. Eu deixo-vos aqui exatamente este texto que diz: de uma maneira geral, os sujeitos com comportamentos disruptivos possuem um leque reduzido de emoções e onde predomina a raiva e a cólera, já que geralmente estão associadas à interpretação, e isto é um dado muito importante que vocês encontram também nesta atividade 2, tanto na explicação, tanto nos conteúdos que vocês vão encontrar, como também naquele webinar que eu falo sobre as questões da mediação. Muito esta ideia da interpretação das situações, das experiências e daquilo que eles guardam como significação dessas mesmas experiências, como sendo uma situação perigosa e ameaçadora. E, portanto, há uma tendência para experimentar essa experiência, esses acontecimentos, de uma forma demasiado intensa e também disruptiva. O resultado desta interpretação é, obviamente, ou uma reação negativa, através, de facto, de comportamentos de violência, observados na raiva, mas também pode acontecer um processo de evitamento ou de facto ser colocados de uma situação que de alguma forma lhes possa criar estas mesmas situações de desconforto. Então, neste módulo 5 são trabalhadas estas emoções básicas, não é? Em que aqui interessa-vos talvez mais centrarmos um bocadinho na questão da raiva, até porque esta é uma atividade que fala sobre as questões do autocontrole, entendido esta como uma capacidade que é aprendida, que está relacionada com que é fundamental para qualquer tipo de aprendizagem, mas também para as aprendizagens, não só para as aprendizagens escolares, mas para todas as aprendizagens ao longo da vida. O indivíduo precisa, de facto, de ser um indivíduo autorregulado ou autocontrolado. E também precisa de alguma forma, significar as experiências que vai vivendo ao longo da sua vida, não só como atividades ameaçadoras, mas sim como, mesmo aquelas que podem gerar situações de medo, de facto, resultarem num autocontrole dos estados de ansiedade que lhe possa, e não para estados disruptivos, não para estados vulcânicos, não para situações de pânico, e sim para ver essas situações de medo como geradoras de ansiedade, mas de uma ansiedade que o próprio indivíduo, de facto, pode controlar. Depois faço aqui uma espécie de um quadro resumo com estas emoções, as suas principais características, e lembrar-vos só que aquilo que nós pretendemos nesta atividade 2 é que, na realidade, vocês comecem a perceber como é que estas emoções, como é que esta literacia emocional, como é que este conhecimento das próprias emoções tem resultados significativos naquilo que são os comportamentos dos indivíduos. Não se esqueçam que as emoções são a parte pública dos afetos e elas traduzem um sentimento, ou seja, uma significação de um determinado acontecimento, e que todos se traduzem em comportamentos. E, portanto, é um bocadinho isto que nós estamos aqui um pouco a tentar explicar, é que esta mudança na própria significação das experiências em crianças e adolescentes que significam de forma
negativa essas mesmas experiências, através de uma coisa que o Daniel Riz no seu livro chama de imaginação guiada, ou seja, alterarmos a significação que o indivíduo faz de um determinado acontecimento é, de facto, um processo importante quando falamos sobre emoções. Atividade 2, concretamente. Vocês vão criar a página 2 do vosso blog. O vosso blog só vai ter 3 páginas, portanto vai ter depois uma quarta página final, na qual vocês vão usar bibliografia e fazer eventualmente uma frase, uma questão, mas vocês já vão para a segunda fase, para a segunda página. Nesta página vocês devem incluir textos, ou um só texto, que depois deve aparecer comentado e fundamentado sobre a importância da educação para o autocontrole e o seu papel para todas as aprendizagens do sujeito. Reparem, vocês podem escolher um texto ou vários textos, podem descarregar links de ligação a esses textos ou podem criar só partes desses textos em imagem de texto e colocar na vossa página, mas o que vocês devem fazer é também leituras, não só desse texto, de partes desse texto, mas leitura até de outros textos que de alguma forma vêm explicar aquilo que é a escolha que vocês fazem daquele texto. Um bocadinho à semelhança daquilo que eu fiz naqueles webinars que vos enviei, quando fiz leituras dos livros do Jaime Milheiro, por exemplo, que vem de alguma forma corroborar ou não aquilo que vos é dito ou que está nos conteúdos das próprias atividades. Lembrar só que isto é um trabalho científico, como todo o trabalho científico, os textos que vocês vão partilhar devem ser textos que de facto as referências sejam referências credíveis e obviamente de preferência indexadas, que abordem então este tema da relação entre as competências emocionais, portanto esta tal literacia emocional, este tal conhecimento das emoções em si e nos outros, a aprendizagem e o desenvolvimento, de que forma é que essas aprendizagens, de que forma é que essa significação de um determinado acontecimento, e aqui podemos até escolher acontecimentos de caráter social, tem uma função adaptativa, não é? E de facto estão relacionadas com aquilo que são as próprias experiências de vida dos sujeitos. Vocês nesta página podem também escolher uma imagem, um quadro, uma notícia, um pequeno vídeo, onde, por exemplo, seja retratada uma situação de violência, onde esteja expresso de forma muito significativa a emoção da raiva, desta raiva disruptiva, se assim quiserem, e podem criar estes links, estas imagens, e obviamente que podem descrever, se for uma imagem podem descrevê-la, é evidente que se for uma música convém que façam uma descrição escrita, quase que uma espécie de uma legenda, obviamente dessa música e do porquê dessa escolha. Não se esqueçam que isto é um portfólio, mas não deixa de ser um blog é uma coisa atrativa, é uma coisa que deve chamar a atenção e deve ser uma coisa de facto bastante criativa.